Bom, pessoal, então essa primeira parte eu queria falar para vocês sobre dimensionamento de cabo de terra. Vocês encontram pouca literatura sobre isso, tá? Então, ou às vezes não é muito explícito. Então resolvi colocar esse conteúdo. Eu encontrei basicamente em duas normas. A norma da I3E Standard 80 de 2013. Então, lá ela fala sobre dimensionamento de malha de aterramentos, potencial de toque, de passo, mas também fala sobre dimensionamento do cabo. Ok? Então, essa norma, a I3E Standard 80, ela trata especificamente sobre malha de aterramento. Podemos usar uma fórmula dela para dimensionar o nosso cabo de terra. O cabo que fica em contato com o solo por onde circulam as correntes de falta terra. Pode ser o cabo de terra que faz o aterramento sólido do enrolamento estrela do transformador, por exemplo. Então você que trabalha aí com instalações, projetos de instalações elétricas, você vê que na prática o pessoal às vezes não calcula muito esse cabo de aterramento, que vai lá do X0 do transformador até a malha de aterramento. Então tem que ser dimensionado esse cabo de terra, de aterramento. Na I3E Standard 80, então, eu tenho essa fórmula aqui, certo? Essa fórmula aqui, a corrente é igual, então, a área em milímetros quadrados, e essa fórmula que é uma raiz aqui de vários elementos, ok? Então, esses elementos estão na próxima tabela que eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui fala em corrente, ok? Mas eu posso também isolar aí a seção do cabo. Então, isolando a seção do cabo, eu tenho que ela tem que ser igual ou maior que a corrente de falta vezes 1 sobre, e aí essa equação aqui que fica no denominador, que depende aqui de alguns fatores que a gente vai ver na próxima tabela. Então, não sei se vocês conheciam, mas essa é uma forma de você calcular o dimensionamento de cabo de terra, de aterramento, ok? Levando em consideração, nós vamos olhar depois, né, alguns parâmetros como o tempo de operação da proteção, a corrente de falta, o tipo de material. Então, abaixo, a tabela da norma com os coeficientes, onde destaco de cima para baixo os dados para o caso do cabo de cobre nu e da haste de aço cobreada. Então, o que é mais usual hoje? Eu circulei aqui os principais, mas é essa tabela, ok? Que a matéria é a tabela que se refere, né, à forma equação no slide anterior. Então você vê aqui que eu destaquei já para vocês, né, o cabo de cobre. Então você vai usar essas constantes, ok? E você vai usar também para a haste cobreada, haste de aço cobreado, você pode usar também esses coeficientes. Então, além de dimensionar o cabo de aterramento, você pode até dimensionar, verificar a tua haste de aterramento, né? O mais usual é a de aço cobreado, ok? Então, eu tenho um exemplo real aqui, que a corrente de falta terra franca era de 30,8 kA. Então, eu usei a fórmula da I3E, ok? E eu peguei os parâmetros aqui para cabo de cobre nu, certo? Que são esses parâmetros aqui que eu primeiro aqui selecionei, certo? Tem uma pequena diferença da tabela, que é o que? O pessoal mais aí cauteloso não usa aqui esse tempo, só um pouquinho, não usa aqui a temperatura de fusão do cobre, que é 1083 graus. O pessoal aí, por precaução, usa a temperatura de 450 graus. Ou seja, 450 graus é uma temperatura limite aí para depois de um certo tempo o cobre começar a recozer. Então o pessoal, de vez de usar 1083, usa 450 graus aqui para o cobre não recozer. Ok? Então, quando passa uma corrente, vai haver um aquecimento no cabo. Então você coloca os valores da tabela anterior, ok? E aqui o tempo, o TS é o tempo de operação da proteção. Nós, engenheiros de proteção, sabemos que o tempo máximo que a gente cuida dos nossos coordinogramas é o tempo máximo de operação de 1 segundo. Então, na fórmula aqui eu coloquei 1 segundo. É o tempo aqui para atuar, o tempo máximo para atuar a proteção, ok? Isso não impede
de você ir lá no coordenograma e retirar o tempo correto de atuação, né, da proteção para essa falta fase terra, ok? Além de você pegar o tempo de operação do disjuntor, você pode ainda, em alguns casos, se você quiser mais precaução, botar ainda a proteção que está montante. Por quê? Porque serve de backup, ok? Se a proteção principal falhar. No caso aqui, se você quer ser mais prático aqui, você pode colocar esse 1 segundo aqui, que você já está atendendo bem aí, com bastante folga, ok? Então, basicamente, o que eu encontro? Eu encontro o S aqui, aquela forma está aqui na planilha do Excel. Então, o meu S, a minha seção do cabo de cobre nu, para uma corrente de falta franca de 30,8 kA, um tempo de abertura da proteção de 1 segundo, eu teria aqui então uma seção de 143,7 milímetros quadrados. Ok? Então você veja que é uma bitola significativa. Então você tem que ter uma bitola maior. Aí você vai usar cabos comercial, né? Ah, eu tenho um cabo 70 lá. Um cabo 70 não daria. Um cabo 95, por exemplo. Você poderia usar 2 pernas de cabo 95 para fazer, né, esse aterramento no caso, né? Ou um cabo aqui 150 milímetros, por exemplo. Então, essa é a forma usando o cabo de cobre nu. Aí eu fiz uma simulação com a haste de aço cobreada. Então, usei os parâmetros aqui da tabela. Esse segundo aqui que eu circulei para vocês. E aí calculei a seção que deu 327,3 milímetros quadrados. Okay? Como é uma haste, então aqui eu só mostrei o passo a passo. Calculei o raio, o diâmetro, né, em milímetros e depois o diâmetro em polegadas. Okay? Aí você tem hastes aí de 5/8, por exemplo, né, 3/4, 5/8, algum exemplo aí para vocês de haste. Então vocês podem, aqui no cálculo só busquei informação do diâmetro em polegadas, né? Porque o meu cálculo aqui resulta em seção, ok? Então veja como é um material de aço, né? Cobreado, então tem menor condutividade, então deu uma seção maior, certo? Então, dimensionamento do cabo parte 2, tá? Existe a outra norma que você pode dimensionar o cabo, né? Que é a norma brasileira, também fala sobre isso, a NBR 14039/2021. Então, essa norma trata de recomendações para instalação elétricas em média tensão. Nessa norma também tem uma forma para dimensionar o cabo de terra, cabo de aterramento. Então, no item 64311, né, apresenta essa forma aqui. Okay? Ele diz que o tempo não pode exceder 5 segundos. Então, essa aqui é a seção do condutor, o I é o valor da corrente de falta, o T é o tempo de atuação do dispositivo de proteção e o K é um fator que depende das temperaturas inicial e final do material. Nós vamos ver na próxima tabela. Então, essa fórmula aqui da 14039 é um pouquinho mais resumida, onde ela já te dá o K. Então, ela não tem todos aqueles coeficientes da norma, porque ela junta todos esses coeficientes da norma da I3E num valor único de K. Ok? Fica mais prático. Então, aqui na tabela 47, então, tem os valores de K, né, para condutor de proteção provido de isolação. Então, se você tem um condutor de terra aí isolado, tenha a isolação, você pode ter uma isolação aí de PVC ou IPR, né? E então, ou XLPC, aí você pode, dependendo do material, cobre, alumínio e aço, você pode aqui retirar dessa tabela 47 aí aquele fator K. Entendido? Na tabela 49, eu tenho os valores de K, né, para condutores de proteção nu. Eu tenho 3 colunas aqui, além do cobre, alumínio e aço, eu tenho 3 colunas que dependem aí da temperatura. Ok? Da temperatura final. Se a instalação tem risco de incêndio, então a norma recomenda você usar 150 graus e 1K aqui para cobre de 138, certo? É visível em áreas restritas, então, que eu usei aqui no exemplo, temperatura de 500 graus, ok? 1K aí para cobre de 228,
Então eu vou usar agora esses dois Ks no meu próximo exemplo, né? Mantendo a corrente de falta aí de 30,8 kA para cabo de cobre nu, ou seja, né, aquele K da tabela anterior para 500 graus, um K de 228, inserindo naquela tabela com tempo máximo de operação da proteção de 1 segundo e aqui a diferença é que a corrente é em ampere, ok? Lá na norma da I3E é em kA e aqui em ampere. Aí eu chego com uma seção de 135,2 milímetros quadrados. Agora, se eu fizer com cabo de cobre com isolação EPR, o meu K agora é 176. Ok? Então, tenho um K de 176, eu preciso já uma seção maior do condutor de 175,2 milímetros quadrados. Ok? Então, veja que a gente começa a tomar algumas conclusões. O cabo isolado, né, exige-se uma seção maior, uma bitola maior. É a primeira conclusão que nós temos. Mas eu queria fazer um comparativo com a norma da I3E Standard 80. Então eu peguei a fórmula da I3E Standard 80 e lá na temperatura a temperatura aqui que a norma recomenda de fusão, nós colocamos 450 graus para não recozer, né, uma temperatura que não recose o cabo de cobre. Eu utilizei 500. Por que 500? Eu peguei agora 500 graus aqui da 14039, ok? E apliquei lá na norma da I3E, ok? E aí você vê que a minha seção encontrada, né, foi de 138,5 milímetros quadrados, ou seja, muito próximo da NBR, que deu 135,2, ou seja, 138,5 para 135,2, ou seja, um comparativo aqui das normas para vocês terem uma ideia como as duas normas se aproximam. Então, essa simplificação da 14039 chega a valores aqui, como você pode ver nesse exemplo, a valores muito próximos aí de seção, se for dimensionado pela norma brasileira. Interessante, né, pessoal? Então, eu abri aqui o cálculo para vocês, mostrando, né, esses exemplos, porque realmente são exemplos aí que a gente não vê no nosso dia a dia. E é tão importante, né, tanto se você for da área de proteção, quanto na área de projetos, né? A norma 14039 também diz que opcionalmente pode-se usar a tabela abaixo, né? Então, sugestivo para cabos de bitolas menores. Se você aplicar essa tabela para cabos de bitolas grandes, vai ficar muito sobredimensionado. Então, a gente usa para cabos de bitolas menores, né, que é essa tabela. Então, a norma diz que opcionalmente ao cálculo, você pode usar essa tabela aí da seção mínima de condutor, que você pode ter então aí para dimensões aí, seção maior que 35 até a metade aí da seção, se for do mesmo material, ok? Se os cabos da fase for de cobre, né, o cabo de proteção também for de cobre, por exemplo, ok? Então, a gente utiliza aqui mais para casos com bitolas menores, ok? Partindo agora para o outro ponto da nossa live. Então, nós tratamos aqui sobre dimensionamento do cabo de aterramento. Espero que vocês tenham gostado. São duas normas muito importantes e vocês podem ver que elas convergem praticamente para o mesmo valor. Ok? Agora, aquele dimensionamento é mais para sistemas aterrados solidamente. Agora, em sistemas aterrados por impedância, aí você começa a ter, principalmente, né, nas indústrias, o uso do resistor de aterramento, o resistor de terra. Okay? Então eu quis botar aqui para vocês um exemplo de como se insere o resistor de terra no PTW. Muitas pessoas trabalham com o software PTW, então vocês podem ver nos meus vídeos que volta e meia eu estou falando aí do software PTW, ok? Porque é o software que eu trabalho para fazer os nossos estudos aqui na Protection. Então, inserir o componente, primeira coisa que você deve fazer é inserir o componente aqui do transformador, ok?
Se o teu resistor estiver no transformador, por exemplo, ele pode estar também no teu gerador, okay? No neutro do teu gerador. No caso, eu estou dando um exemplo que o resistor esteja aí no neutro do transformador. Então, lá no PTW você pode escolher transformador de 2 ou 3 enrolamentos. Aqui um transformador de 2 enrolamentos, ok? Então, esse aqui é o componente que vai aparecer lá no PTW. Eu tenho o tag, né? Então, quando eu abro esse componente, surgem essas abinhas aqui, né? As principais são essas primeiras aqui que entram com os dados gerais aí do transformador, como o tag, a potência ONAN, né? Ou seja, né, é um transformador a óleo aqui, nesse caso, né, com refrigeração de ar natural. Quando você tem a refrigeração por ar forçado, que tem os ventiladores lá nos radiadores, então você aumenta a potência aí do transformador, né? Então esse aqui é um exemplo que eu peguei aqui de um estudo agora que eu estou fazendo. Okay? Então tu tem aqui no PTW, você entra com a potência aqui, né, ONAN e a ONAF. Também tem aqui o grupo de ligação, que no caso é um delta estrela aterrado. Você tem que ter um ponto de aterramento no transformador para poder botar o resistor, né? Se você não tem, aí você tem que partir para um zigue-zague, por exemplo, né? Tensões nominais, e aqui o PTW calcula as correntes nominais do transformador, né? Tanto no lado de alta quanto no lado de baixa. Aí você tem o defasamento angular, né? O PTW já te dá esses 30 graus. No caso aqui é um DYN1, então é 30 graus de defasagem. Aí tu tem o núcleo envolvido, você pode escolher aqui o tipo de núcleo envolvente, se você quiser, que são usadas algumas aplicações mais especiais, ou o padrão aí de núcleo envolvido. E aqui mostra as barras que o transformador, o componente, está no unifilar do PTW conectado. Então a barra 3 e a barra 4 no caso. Ok? Então aqui, nessa outra aba, você vai entrar com a impedância percentual na base do transformador. Então você vai entrar aqui com o Z1 percentual. Okay? Então esse é o dado que vem na placa do transformador, o Z1 percentual. Okay? Aqui eu só abri em RX. O PTW tem aqui, quando você coloca o Z, a impedância do transformador, ele tem um X sobre R típico aí da norma, então ele já calcula em RX, só entra com Z1 e ele te dá em RX, ok? Aí você coloca também o Z0 percentual aqui, ok? O PTW vai te trazer automaticamente um Z0 igual a um Z1. No meu caso, eu botei Z0 percentual igual a 0,85 vezes Z1, ou seja, 85% de Z1, que é o caso do transformador a óleo. Se for transformador a seco, você pode considerar Z0 igual a Z1. E aqui então, você pode ver que tem impedância de neutro aqui. Então é aqui, o primário aqui, ele não está liberado, porque a ligação primária é delta, não tem como colocar o resistor, então me abriu aqui a chance de botar no secundário, né? E aqui embaixo é as perdas a vazio, né? As perdas a vazio do transformador que você usa mais para estudo de fluxo de potência, que você quer ver aí as perdas aí, simular corrente e tensão, as quedas de tensão, ok? Aí você tem que entrar com as cargas certinho, também com a potência a vazio do transformador. Aqui, então, na impedância de neutro, você coloca aqui, você clica nesse ícone calcular, e aí você pode escolher essa opção amperes, e no meu caso aqui é um resistor de 25 amperes, então eu coloco 25 amperes aqui, ok? Deixo aqui marcado como resistência, uma resistência, o PTW calcula direto aqui a resistência em ohms. Então, um resistor de 25 amperes nessa tensão, que ele está, secundária do trafo, dá 96 ohms. Então eu fiz o cálculo aqui para vocês. Resistor de 25 amperes, estão calculando a resistência. Então tensão igual a R vezes I, né? Então a lei de Ohm. Então R é igual, aqui o segredo é usar a tensão de fase. Né? Tensão de fase. Então a tensão nominal fase no secundário desse transformador é 4.160, dividido por raiz de 3 para ter a tensão
fase terra, né? Dividido pela corrente aqui do resistor 25 amperes, eu cheguei aos 96,071008 ohms, bateu aqui com o PTW. Então é simples assim, ok? Então você comercialmente você vai ter, ou nos projetos também, quando você pegar os projetos unifilares, né? O unifilar elétrico da planta que você vai trabalhar vai estar lá em amperes o resistor, ok? O programa calcula aí essa resistência aí, ok? Através aí da corrente do resistor. Fechando essa parte, ok? Vamos ir para a última parte aí da nossa live, ok? Que é o cálculo do resistor de aterramento. Eu vou iniciar aqui alguns aspectos sobre o cálculo desse resistor de aterramento, que eu vi para vocês como que insere no PTW, e aqui eu vou mostrar algumas condições para dimensionar ele, ok? Na próxima live, né, eu quero já abrir esse cálculo para vocês, ok? Então, de início, agora eu quero mostrar os principais aspectos. Então, o cálculo do resistor de aterramento, levando em consideração um resistor de alto valor, que eles chamam de RAV, é um resistor de alto valor. São resistores aí da ordem de 3, 5 amperes, 25 amperes, como eu mostrei para vocês. Então deve-se levar em conta alguns critérios para que com a incorporação do resistor no sistema elétrico, o sistema ainda se comporte como aterrado por alta impedância. Caso contrário, poderia se comportar como um sistema isolado. Então você tem que levar em consideração algumas condições para que ele se comporte como um resistor de aterramento, um sistema aterrado por resistência. Do contrário, se você não cuidar isso, apesar de ele estar aterrado com o resistor, ele pode se comportar como um sistema isolado. O sistema isolado tem todos aqueles problemas de deviação de potencial, potencial transitório. Um sistema isolado, a tensão fase terra pode chegar à tensão de linha, ok? Ou até em momento transitório pode chegar a 5 a 8 vezes a tensão nominal, ok? Fase terra. Então você pode ter, aquele fenômeno que eu mostrei já para vocês nos outros vídeos que estão lá no nosso canal do YouTube. Quando a falta é intermitente, tem arco elétrico, a tensão em sistema isolado, né, numa falta terra com arco, pode evoluir até 5 a 8 vezes a tensão nominal. Então eu não quero ter esse problema no sistema isolado, que são esses transitórios de tensão. Eu quero que o sistema se comporte como um sistema aterrado por impedância, ok? Então quais são as condições, né, para que continue funciona como um sistema aterrado por impedância? Então eu tenho que garantir que o meu IR, a corrente que passa pelo resistor, seja maior ou igual a 3 vezes a corrente capacitiva, né, capacitiva, ok? Do sistema. A resistência também tem que ser menor ou igual a tensão de fase neutra dividido por 3 vezes a corrente capacitiva. Portanto, a minha resistência, né, do resistor deve ser menor ou igual a reatância capacitiva dividido por 3. Então eu tenho que cuidar quando eu vou dimensionar esse resistor, eu tenho que saber todas as capacitâncias que estão no sistema, ok? Para poder comparar com a resistência do resistor. E a resistência do resistor tem que ser menor ou igual a XCO sobre 3. Também posso dizer que a minha corrente resistiva que passa pelo resistor tem que ser maior ou igual a 3 vezes a corrente capacitiva, ok? Então na prática aqui você pode fazer um cálculo direto aqui entre a resistência e as reatâncias capacitivas, ok? Então 3 ICO é a corrente total de charging sobre falta, a corrente de charging é a corrente capacitiva, e o XCO é a reatância capacitiva equivalente do sistema entre fase terra. Então, na prática, o que vai acontecer? Você tem geralmente, transformador delta estrela. Então, o teu resistor vai estar aqui no lado estrela, certo? Então, como é que eu vou calcular as capacitâncias do sistema, ok? Aqui eu coloquei uma observação. A ligação delta do transformador, que o delta no lado primário, isola a capacitância terra a montante do transformador. Então, a capacitância terra é de sequência 0. Ou seja, então,
Quando você vai calcular as capacitâncias, a terra, você não precisa levar em consideração as capacitâncias terra que estão, nesse caso, no lado primário do transformador, tudo que está para trás. Tá? O delta faz essa separação, então você precisa calcular todas as capacitâncias que estão aqui do transformador para baixo nesse caso. Então você tem que somar todas as capacitâncias terra, incluindo capacitância do transformador, cabos, motores, gerador, barramento, TC, TP, transformador, motor, gerador. Também tem a norma da I3E que dá uma referência para vocês poderem usar nos cálculos. Então, você tendo o somatório das capacitâncias, você calcula a reatância capacitiva, que é o que? É 1 sobre a capacitância, né? Vezes 2π vezes 60. Okay? Depois, com as reatâncias capacitivas, você calcula a corrente capacitiva, se você quiser, né? Que é a tensão de fase terra dividido pela reatância capacitiva, né? E multiplica por 3, você tem 3 vezes IO, que você pode comparar, né, com a corrente aí, do resistor. Okay? Na prática, eu posso calcular direto, né, a resistência do resistor, comparar se ela é menor ou igual ao XCO que eu encontrei aqui, dividido por 3.